Somos todos importantes para Deus. Vamos dizer juntos? Somos todos importantes para Deus. Eu não gosto muito de fazer isso, mas de vez em quando é didático, né? Você virar-se para a pessoa do seu lado ou de perto de você e dizer: você é importante para Deus. Tá? Porque essa frase é muito forte, não é não? Você é importante para Deus, amém? Você recebe essa palavra aí? Nós somos todos importantes para Deus. E como é que Deus se revela na nossa história, na nossa vida, agindo nas nossas vidas, independente se somos aquele como Abraão, que tem uma fé que vai se transformar em uma fé tão extraordinária que ele é chamado de pai na fé, ou se somos como Isaac, que viveu a vida de uma maneira natural, sem grandes realizações, mas revelou-se humilde, obediente e andando no temor do Senhor. Ele foi aquele que cumpriu o plano e o propósito de Deus, se realizou de maneira plena na vida dele. E hoje a gente vai para um outro personagem, que é Jacó. E aí você tem no Fique por Dentro, quem tiver aí o Fique por Dentro, tem aí todas as informações, os esboços, não é? Os líderes de células recebem amanhã as informações que a irmã Eliane prepara para as nossas células, como Deus age na vida do que precisa transformação. Como é que Deus age na vida daquele que precisa transformação? A Bíblia diz, eu quero que você acompanhe a leitura, não é? Talvez outro lesse melhor do que eu, com voz extraordinária, não é? Eliel, por exemplo, mas diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Você lê em João, você vai ver que Jesus é essa escada, Jesus é esse caminho, claramente, porque lá em João diz isso. E ele diz: e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei. Olha que palavra linda. Porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Esse texto é um texto interessante, porque ele está no caminho entre o processo de Jacó sair da sua casa, onde ele havia cometido uma irregularidade no seu relacionamento com seu irmão, e vai para a casa do seu tio. É nesse caminho que acontece esta experiência com Deus. Mas, mais uma vez, o que importa na leitura histórica e na visão prática para a nossa vida hoje, dessa mensagem, dessa história, é o quanto Deus age na vida das pessoas. Deus age na vida de uma pessoa que tem a fé, uma pessoa comum, mas também naquele que
claramente o seu perfil indica que ele precisa ser transformado, como é esse caso. Então o destaque é para Deus e não para Jacó. Mas Deus vai usar Jacó. Jacó não era o perfil de uma pessoa considerada bonzinho ou boazinha. Não tinha esse perfil. O seu nome já indica que ele era uma pessoa muito difícil, porque Jacó tem a tradução imediata, que é aquele que ultrapassa, aquele que passa os outros, engana os outros, que é o enganador, é o que não tem muita honestidade nos seus tratos, nos seus relacionamentos. Ele é o suplantador, esta é a expressão. Talvez diríamos assim, ele é, entre aspas, o esperto, né? Aquele que está sempre querendo levar vantagem. E a Bíblia diz que a graça de Deus se revela a este homem. E a ideia é como nós vamos perceber a manifestação da graça de Deus na vida de Jacó e na vida de qualquer um de nós ou de todos nós, que também precisamos ser transformados de uma vez para a vida eterna e de várias vezes na caminhada até a vida eterna. Como é que Deus age na vida daquele que precisa de transformação? Eu sei que eu preciso de transformação cada dia. Há áreas na minha vida que eu sei que estarei trabalhando constantemente, pedindo a graça de Deus, para que até que Jesus volte, eu possa então encontrar a perfeição naquele tempo, porque aí a Bíblia diz, o Senhor vai tratando em mim e comigo, até que então eu possa experimentar a perfeição, porque aquele que começa a boa obra em nós, vai tratando dela, para que ela seja perfeita até o dia de Cristo. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como uma luz da aurora, e deveria ser assim, não o inverso. Ele deve ir brilhando, 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 brilhando mais, até chegar a ser dia perfeito. Não é perder o brilho ao longo da caminhada. Pode ser que até alguns de nós começou bem, tem perdido o brilho ao longo da caminhada, perdeu a alegria da fé, o entusiasmo com Deus, perdeu o amor ao Senhor Jesus, amor às pessoas perdidas. É a hora talvez de rever isto. Mas seja como for, eu e você precisamos de transformações diárias e precisamos de um momento especial de transformação para essa jornada ter um início. Como é que Deus faz? Primeira coisa, a bondade de Deus. Em primeiro lugar, fica claro para mim a bondade de Deus. Eu coloco uma frase para nos ajudar a entender. Vamos ler juntos essa frase toda? Deus nos abençoa porque a sua misericórdia é tremenda. Diga comigo, Deus nos abençoa porque a sua misericórdia é tremenda. A maior lição da Bíblia em relação à ação de Deus na vida do ser humano é que Deus é bom. Deus é 100% bom. Como eu disse, Deus é pleno em tudo. E aí há uma contrariedade, há uma visão humana, contraria as regras naturais e humanas. Deus aceita a bênção que Isaac dá a Jacó e a mantém. E a gente fica olhando esse caso. Quem conhece um pouquinho dessa história de Jacó, a bênção que Isaac lhe deu? Levante a mão aí. Conhece? Vocês sabem bem que ele tinha, na verdade, pela ordem de nascimento, ele é o segundo, ele não é o primeiro. E a tradição era de que, e era normal que a bênção fosse dada ao primeiro e não ao segundo. E aí, a mamãe Rebeca organiza tudo com ele lá para que haja aquele jantar especial, provavelmente já num dia muito específico, e ele prepara aquele manjar, aquela coisa bonita, e ele então se veste com pelos para que pudesse parecer que os seus braços tivessem tanto pelos quanto tinha o de Esaú. Enfim, tudo é muito organizado para que ele não desconfie, embora ele tenha um momento que ele chega assim até a desconfiar, mas ele vai lá, confere, ele diz, não, é o meu filho Esaú que está me fazendo isso. E ele vai, come aquele manjar, e depois que come o manjar, ele abençoa Jacó, que estava naquele momento enganando o pai, passando-se por Esaú. E eu fiquei pensando, já conversamos esses dias aí na semana, nessa crise, né? Como é que Deus abençoa algo que humanamente não foi assim tão correto no processo? Pelo menos não seguia a tradição da época. Eu vejo aqui que
Primeiro, a bondade de Deus está estampada nessa história. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para Jacó, mas há algo assim extraordinário. O Isaac, que é um respeitador de autoridade como ninguém. Porque quem aceitaria ser o Isaac naquele momento em que Abraão resolve sacrificá-lo lá no monte, sabendo que não tinha cordeiro nenhum para ser morto? Você ia entrar nessa tranquilamente ou ia sair ali pelos morros correndo ali para papai? Eu não, sai fora. Ele aceita essa autoridade, ele entende a autoridade do pai sobre ele e é um homem obediente. Agora ele abençoa o seu filho e Deus o honra no exercício da sua paternidade. Deus mantém a autoridade do pai sobre o seu filho e o honra porque o pai necessariamente não tinha conhecimento do que aconteceu. Eu vejo também uma coisa que nós chamamos em teologia de vontade permissiva de Deus. Existe a vontade objetiva e a permissiva de Deus. Deus permite, e o fato é que Deus escolhe Jacó para que ele então tenha sobre a sua vida a bênção daquele que vai seguir a linhagem, para que então forme-se um povo e de lá venha Jesus e nós conheçamos a salvação em Jesus. Olha o que diz a Bíblia num dos textos que eu até não citei a referência, que diz assim: eis que o cheiro de meu filho é o cheiro do campo. Isaac está entendendo que era Esaú e não Jacó, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, olha que bênção linda de um pai para um filho, da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de sua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Esaú chega em casa e vê que a bênção que era para ser dele foi dada para Jacó. Ele implora o pai: pai, não fui eu, foi Jacó. Eu é que sou o primogênito. E o pai disse: agora já foi. Agora já foi. Já o abençoei. E a vida segue, ainda que ele insista, Deus mantém a bênção. Jacó teve um preço pela sua ação. Ele tem que sair dali, como nós lemos no texto, e buscar um refúgio. Sair dali e fugir da ira, daquele momento de fúria de Esaú, para que poupasse a sua própria vida, e no caminho Deus confirma que vai abençoá-lo. Eu só vejo algo extraordinário nesse texto, que é a bondade de Deus, apesar de não merecermos coisa nenhuma. Nós não merecemos nada. Eu não mereço nada. Mas se alguma coisa de bom na minha vida acontece, e tem acontecido muitas coisas boas, eu só tenho a dizer: louvado seja o nome do Senhor. Você crê que Deus só faz coisa boa na sua vida, mesmo quando você não entende? Amém por isso? Amém? Não é o ditado que Deus escreve certo por linha torta, não. Deus escreve certo por linhas certas. Mas o que Deus faz sempre é bom. O resultado da ação de Deus sempre será benéfico. A gente pode não entender muitas coisas na nossa vida, mas o resultado final na vida dos que amam a Deus é a bênção de Deus. Está claro em Romanos que todas as coisas contribuem, não separadamente, mas no processo todo, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é bom o tempo todo. Diga comigo: Deus é bom o tempo todo. Em segundo lugar, nós não vemos só a bondade de Deus, a gente vê aqui a perseverança de Deus. Deus mantém o seu coração generoso e abençoador sobre a vida de Jacó, porque ele agora está buscando, está fazendo tentativas humanas para resolver o problema. Deus nos alcança em nossas tentativas de acerto. Ele vê a nossa predisposição de fazer a coisa correta. Jacó está na fuga do erro e na busca do acerto de contas. Interessante que fugir era a estratégia mais adotada por Jacó. Ele gostava de fugir, ele foge do irmão.
Ele foge do tio, ele tenta fugir o tempo todo, ele queria até fugir do anjo também, ou melhor, aí o anjo é que o percebe resistente e diz, agora você quem vai ter que ficar, porque você tem fugido muito, você vai ter a minha marca. Ele precisava aprender que ele não podia mais fugir, mas encarar a vida, as dificuldades, os acertos de conta, resolver as coisas. E nesse caminho para a casa do tio, cansado de andar, de correr, de fugir de Deus, Deus o encontra. Isso que é a coisa preciosa que eu quero chamar a atenção aqui. Quando nós estamos orando por alguém, tenha certeza, Deus vai encontrar a pessoa por quem estamos orando. Quando nós recebemos uma palavra de Deus de que a nossa casa vai ser uma casa em que todos vão servir o Senhor, a gente precisa receber essa palavra. Você recebe essa palavra na sua vida? Porque vejam só, ele está fugindo do seu erro, fugindo das suas dificuldades, ele está querendo se poupar, mas ainda assim nessa fuga, ele não consegue fugir de Deus. E diz o texto que lá pelas tantas, cansado, ele dorme sobre uma pedra. Este era o seu travesseiro. Mas enquanto ele está dormindo com a sua cabeça sobre aquela pedra, ele tem um encontro precioso com Deus. Esse é um deles. E a gente chama esse encontro de conversão. Quando uma pessoa sai de um encontro com Deus, tudo muda na sua vida. A visão muda. A maneira de encarar o presente e o futuro mudam, a maneira de lidar com o passado muda, a nossa perspectiva muda, tudo muda. Há dois momentos assim que eu quero trazer para vocês à luz da importância de um encontro com Deus. Um deles é quando nós temos os magos que estão num processo de fazer a leitura dos astros, né? E diz a Bíblia que eles saem de lugares distantes, eles não eram do povo, eles eram estrangeiros, e diz a Bíblia que eles vão se guiando por aquela estrela e chegam até a Jerusalém, e chegam lá e vão procurar o rei, são levados até o rei, porque eles indicavam que aquela estrela trazia uma mensagem de que a promessa de Deus iria se cumprir, um rei viria sobre Israel, eles tinham que passar e serem levados até o palácio, e se encontram com Herodes. Quando chega lá, Herodes diz, olha, continue seguindo o caminho de vocês, mas eu vou fazer só um pedido para vocês. Quando vocês encontrarem o menino, me avise. Passe aqui de volta, me diga lá o endereço direitinho, né? O CEP, eu preciso saber dessa notícia. E a Bíblia diz que quando os magos encontraram Jesus, esse é um pequeno detalhe do texto, eles voltaram por outro caminho. Porque se voltasse e passasse lá pelo palácio, provavelmente o rei teria encontrado Jesus, mas Deus não queria permitir que seu filho Jesus, ou ele em forma de um menino, fosse morto. Mas o que eu ressalto é que o encontro com Jesus menino mudou a vida daqueles reis, magos. Mudou a vida daqueles homens que eram tão cheios de conhecimento, de ciência, né? Sabiam que podiam saber do melhor dos seus momentos ali, da sua época, mas ainda assim, quando foram achados na presença de Jesus, tiveram um caminho diferente. Podíamos falar de vários outros, vou parar nesse. Mas a verdade é que Jacó se encontra com Deus e a sua vida muda. Os reis magos se encontram com Jesus, suas vidas mudam, seus caminhos mudam. Quando eu me encontrei com Jesus, minha vida mudou. Já faz muito tempo, mas eu nunca me esqueço. A Janaína gosta que eu conte essa história, porque tem um tal de Rua Pedro Ivo, que eu disse que eu achei ela no morro lá em Petrópolis, mas em Petrópolis só tem morro, né? Mas eu fui achado por Jesus num morro. Se alguém conhece Petrópolis, sabe que tem uma rua chamada Pedro Ivo lá, que é assim, ó. E lá num culto, numa parte de baixo de uma casa que a gente chamava de Purão, tinha um senhor chamado seu Durvalino, que era um pregador chamado Leigo também. Pregava o evangelho, só tinha eu de não crente, eu não era lá essas coisas todas, né? Ele dizia, se alguém aqui entregar sua vida para Jesus,
vai ser salvo. Você quer aceitar Jesus? Você quer, você quer. O dedo dele só vinha na minha direita, só tinha eu, né? Alguém aqui quer? Eu falei, olhava para todo mundo já entregue de compromisso com Deus, só eu, menino ali, adolescente, eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Mas naquele sábado à noite, naquele programa de aniversário, que eu tinha algum relacionamento com aquela família, eu disse, sou eu. E entreguei-me ao Senhor. E foi interessante que no dia seguinte, a gente tinha um grupo de meninos que a gente ia para todos os lugares juntos e tal, né? Assistir futebol, ir para alguma coisa, tinha outros nomes naquela época, não era balada, mas era hi-fi, gosta disso? Lembra disso? Quem lembra disso aí? Ah, tem um bocado de gente com mais de 50 aí, porque eu tenho um pouquinho mais de 50. E aí, no outro dia, eu peguei o ônibus, eu fui para a igreja, e os colegas iam atrás de mim, dizendo, você não vai entrar naquela igreja de crente. Eu falei, você já fui. Você não vai, fui. Você não vai, eu já fui. Eles foram até a porta da igreja, mas me encheram a paciência. Mas eu entrei e eles não entraram. Deus mudou o meu caminho. Deus escreveu uma nova história, um novo script, uma nova visão de vida. Deus me deu um novo momento na vida. E eu te pergunto, você deseja que pessoas que você ama tenham um novo momento de vida? Jacó foi transformado pela graça de Deus, ele teve um encontro com Deus. Estamos orando para que esse momento seja, quem sabe, o grande encontro da graça de Deus na vida de pessoas que nós amamos. E ao encontrar-se com Deus, você vai ver claramente no texto que lemos que ele se encontra com as promessas de Deus que fora dita a Abraão, agora se repetem para ele. Ele se encontra com a salvação de Deus, porque ele vê uma escada que está ligando ao céu, e que lá na frente vai ficar claro Jesus dizendo que ele é essa escada que faz com que a terra se ligue ao céu. Ele se encontra com várias descobertas que ele não tinha tido até então, porque ele descobre que aquele não era outro lugar senão casa de Deus. Ele descobriu que Deus não ficava num lugar só, que Deus não estava preso a um ambiente, mas que Deus é Espírito, que é onde Deus se revela, ali é casa de Deus. Deus está aqui agora, aqui é casa de Deus agora. Porque aqui estamos, a presença de Deus está. Ele adora a Deus, porque quem se encontra com Deus não pode fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. Ele entrega-se para Deus, cultua a Deus. O resultado é que ele assume compromisso de ser um dizimista, de ser generoso com a obra de Deus. Na casa de Labão, o seu tio, depois dessa promessa, diz a Bíblia que ele foi tão visitado pelo sobrenatural de Deus, que tudo o que ele fez prosperou, até encontrar-se também com a mulher de sua vida. A gente não vai entrar nos meandros dessa história, mas milagres aconteceram. Quando o tio viu que as coisas para ele davam certo, assim, você só vai ficar agora com as vacas, os bois, os animais malhados. E aí ele usa uma vara de uma coisa verde, ele simplesmente faz uma coisa malhada naquela árvore ou naquele galho, e aonde os gados iam beber água, quando olhavam para aquele lugar e para aquele galho de árvore com aquele listrado, bebiam a água, as suas crias vieram todas listradas, todas malhadas. Ou seja, Deus abençoou, decidiu que iria abençoá-lo na busca dele de de se acertar com ele, com o seu irmão, com Deus, e ainda lhe dar uma esposa. Não foi fácil realmente, que ele trabalhou para ter a sua esposa 7 anos. Na verdade, a leitura que eu faço é que ele trabalhou não 7 anos. Ele recebeu, depois de 7 anos, uma esposa que não era prometida, né? E aí ele faz um novo trato e recebe, antes de terminar os 7 anos, a outra, que era a sua esposa prometida, e ele tem que trabalhar mais 14 anos. Mas, independente do que seja, ele trabalha 14 anos por amor. E há uma coisa linda que diz que aqueles dias, meses e anos foram como poucos dias, pelo muito que ele a amava.
Amor com muito sacrifício, hein? Eita, se for para casar assim hoje, quem ia casar, hein? É muito sacrifício, é muito empenho, muito trabalho por alguém que se ama. E a gente vê aqui claramente que é uma demonstração de que o seu coração está renovado pela presença de Deus e que ele agora tem a presença do amor de Deus na sua vida. Ele se entrega, ele se coloca à disposição de manter esse projeto na sua vida. Labão tenta enganá-lo, como ele fizera com seu irmão, mas a graça de Deus e a bondade se revela mais uma vez. Ele é abençoado por Deus, mesmo sem merecimento. Bom, vou avançar mais um pouco, porque a hora prossegue. Em terceiro lugar, a gente vê a bondade de Deus, a gente vê a perseverança de Deus, mas a gente vê também o quê? A graça de Deus. Coloca para a gente aí, a graça de Deus. E aí, diante da graça de Deus, tem uma frase, eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Deus nos transforma no que Ele nos fez para sermos e fazermos. Vamos lá? Deus nos transforma no que Ele nos fez para sermos e para fazermos. Ele nos criou para sermos específicos, nós somos únicos, especiais, e nos dá tarefas específicas e especiais. Deus o transforma de uma maneira completa, de uma maneira plena. Ele já tinha passado ali pela meia-idade, já estava na idade adulta, casado, já tinha realmente todo um processo de vida realizado, mas diz a Bíblia que Deus o encontra. Ele tenta escapar escondido da casa do seu tio, e ele fica temeroso porque o tio descobre e vai lá encontrá-lo, mas ainda assim Deus o abençoa, eles terminam as coisas em paz. Ele vai para se encontrar com Esaú e buscar a paz, e no meio do caminho, ele recebe de novo o toque da graça de Deus, e ele se reconcilia mais uma vez com Deus e de maneira plena, para que ele possa então se encontrar com o seu irmão. Eu vejo claramente que Deus transforma qualquer pessoa. Me lembro de uma vez que nós resolvemos fazer evangelismo numa igreja pequena, onde eu fui meu primeiro pastorado, foi lá naquela região de Magé, Vila Esperança, Magé. E a gente estava começando lá, e a gente fez um treinamento de evangelização, e a gente começou a dividir as pessoas para ir visitar umas às outras. Eu me lembro claramente que a gente dizia assim, e fulano, quem vai visitar? Não, lá eu não vou não, porque aquela ali, vou usar a expressão respeitosa, mas era a expressão que foi usada, aquela era macumbeira. Não, aquele ali só quer saber de dinheiro, aquele ali não gosta de crente, aquele ali é alcoólatra. Aqui. Aí no final eu falei assim, então quem é que vai sobrar para a gente falar de Jesus? Vocês não querem ir para lugar nenhum? Se não formos aquele, ou aquele outro, ou aquela outra, não vamos a ninguém, porque nós somos essas pessoas sem Jesus, nós só somos diferentes por causa de Jesus. Se há algo de bom em nós, é Deus em nós. E se havia alguma coisa boa em Jacó, foi que era o Deus dele transformando, agindo. Deus transforma quem estiver disposto a se arrepender. Jacó, no encontro com Deus, ele diz, o meu nome é Jacó, ele admite que ele é, ele confessa. Deus transforma quem deseja transformação. Não vou te liberar enquanto não me abençoar. O anjo luta com ele luta com o anjo, você não vai sair daqui enquanto eu não for abençoado. Ele agarra o anjo, ele segura o anjo. Sai mancando, mas sai transformado, porque até então ele era um homem perfeito, mas ele não era um homem renovado e transformado. Agora ele é um homem que está aleijado, sai puxando da perna, mas sai com um coração novo, sai com a vida nova, sai com Deus na sua vida. Deus transforma quem não teme ser transformado. Muitas pessoas têm medo do que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu posso lhe garantir, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E quando for ainda difícil o que Ele tiver que fazer, vai ser o melhor, vai lhe transformar numa pessoa melhor. Você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo, porque Deus quer melhor para nós. Não podemos temer sermos transformados. Ah, pastor, se eu começar a fazer as coisas muito certo, a minha empresa vai começar a ter que pagar tanto imposto que não vai dar para sobreviver. Vai dar certo, vai na fé que vai dar certo.
Se eu começar a fazer tão certo, eu vou ter que mudar um monte de coisa. Mude, porque Deus vai te abençoar. Deus abençoa. Já não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Acho que faltou a letrinha E aí. O Felipe corrigiu. Não vai ser chamado mais de Jacó, mas de Israel. Não é mais o suplantador, o enganador. Agora você é príncipe de Israel. Você está disposto a ser transformado dia a dia pela presença de Deus na sua vida? Sim ou não? Tem que estar disposto. Tem que desejar, não pode ter medo do que Deus vai fazer. Amém? Amém? E aqueles que nós amamos? E aqueles que nós amamos? Eles não merecem também ter uma experiência transformadora com Jesus? Pastor, está difícil, está muito perto. Deus pode mudar as agendas. Deus pode mudar o coração. Deus pode mudar a predisposição. Eu não sei se aqui tem corretores de imóveis. Tem gente que trabalha como corretor de imóvel aqui, presente nesse auditório. Se estiver me ouvindo no online, não fique zangado, não. Mas nunca vi gente tão persistente para vender, né? E aí, se você tiver uma pequena vontadezinha de comprar alguma coisa, você acaba comprando. Porque as pessoas que trabalham com vendas, eles realizam as suas vendas, os melhores deles, porque são persistentes. A gente muitas vezes faz um convite, no primeiro não, a gente já desistiu. Não, Deus não quer. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus quer. E muitas vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer, ela está precisando que você diga para ela, porque não é um imóvel, não é um jantarzinho, não é um fim de semana, mas pode ser a vida eterna na vida daquele que você ama e que você quer bem. Jacó foi transformado. Eu tenho buscado cada dia experimentar a transformação, você tem buscado, mas e os que nós amamos? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Deus lhe deu um novo nome, porque Deus lhe dá uma nova vida, como deu a ele. Deus lhe deu também uma nova perspectiva. Ele não era mais um homem qualquer dali para frente, não era só a bênção do papai Isaac. Deus confirma a bênção do papai Isaac na sua vida. Ele agora faz parte da linhagem que vai ser o recurso de Deus para a promessa ser plenamente cumprida. Ele passa a ter uma nova direção, uma nova esperança. Então nós vimos aqui a bondade de Deus em abençoar, porque Ele decidiu fazer, Deus escolheu nos abençoar. Perseverança, Ele insiste conosco, Ele quer nos levar ao centro da vontade dEle, ao plano e propósito que Ele tem para as nossas vidas. E a graça dEle em nos transformar em filhos que têm o seu caráter. Não sei a sua idade, não sei a sua religiosidade, não sei, conheço todos que estão aqui. Se você já é um evangélico de muito tempo, de pouco tempo, se você não é evangélico. Mas uma coisa é certa, todos precisamos de encontros diários com Deus, mas tudo começa com o primeiro encontro. Com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, eu queria lhe perguntar: você deseja ter encontros diários de transformação com Deus, já sendo filho dele, para que você seja mais parecido com Jesus, o seu filho? Levante a sua mão assim bem alto. Oh, glória a Deus. Você quer ser mais parecido com Deus? Glória a Deus. Você já teve o primeiro encontro com Deus. Mas quem sabe alguém aqui hoje precisa voltar para Jesus. Precisa entregar a sua vida a Jesus. Precisa se reconciliar com Deus. É o primeiro encontro, é a marca do primeiro compromisso. Dizer: eu não vou mais sozinho na minha vida. Eu não quero mais agir por mim mesmo, eu preciso de Deus na minha vida, quero que tudo mude. Você quer entregar-se a Jesus, voltar para Deus, se reconciliar com Deus? Levante a sua mão se houver alguém aqui, lá no seu lugar, só fazer assim: Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, mais alguém?
Que Deus esteja abençoando cada um nessa reconciliação, nessa entrega. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Não há nada mais importante do que sermos 100% envolvidos com Deus. Não porque somos plenos nisso, mas porque Deus é pleno na sua graça para com a nossa vida. Eu não sei o que teria sido de mim sem Jesus. Mas eu sei quem eu sou hoje por causa de Jesus. Jesus faz toda a diferença. E se Jesus fez diferença na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Pastor, depois dessa pregação, eu vou me esforçar mais um pouquinho, porque eu tenho alguém que eu gostaria que fizesse um encontro com Deus. Para que, quem sabe, toda aquela programação, todo esse esforço possa produzir uma oportunidade de um encontro com Deus na vida dessa pessoa. Você tem alguém assim? Levante assim a sua mão. Diz, pastor, eu vou trabalhar nisso. Amém, 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 amém. Amém, amém. Trabalha nisso. Não vá sozinho não, vá na graça. Não vá sozinho, vá na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque ninguém está mais interessado que uma pessoa se salve do que o seu Deus. Você crê nisso? Pai nosso, Deus nosso, Senhor Jesus, nosso Salvador, Espírito Santo, nosso guia, nosso orientador. Ajuda-nos todos os dias em nossos encontros diários contigo, para que possamos todos os dias fazermos revisão de vida com o Senhor, revisão de nossa caminhada, para que não estejamos parados em nossa jornada, mas melhorando, crescendo, aprendendo mais, para que a gente venha a ser o que o Senhor planejou que fôssemos, a realizar o que o Senhor planejou que realizássemos. Pai, em nome de Jesus, teve gente aqui que está se dispondo a um reacerto, um acerto novo com o Senhor, um reencontro contigo. Tome estas vidas nas suas mãos e que esse levantar de mãos possa significar realmente algo poderoso nas suas vidas, transformador nas suas vidas. Mas há outros que se dispõem a fazer mais um esforço, a fazer mais um empenho pelo poder do Teu Espírito, para que mais e mais pessoas possam fazer parte do nosso encontro com Deus. Use, Senhor, estas vidas. Ó Deus, capacite, Senhor, dê a palavra certa, crie a oportunidade certa. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo nesse encontro como o Senhor agiu na vida de Jacó, para que o sobrenatural visite pessoas que nós amamos e queremos que sejam reencontradas ou encontradas pelo Senhor. Muito obrigado por esta manhã, em nome de Jesus, amém.